filhos. Como é gostoso acompanhar o crescimento deles. Ver que quanto mais eles aprendem, mais evoluem. E quanto mais evoluem, mais sonham. É importante ver um filho construindo seus próprios sonhos, mas o bom mesmo é vê-lo com segurança para realizá-los. Bom mesmo é ser salesiano. Inscrições abertas. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Mais de 20 tipos de castanhas torradas e caramelizadas, frutas nacionais importadas, desidratadas e glaciadas. Tem até amêndoa, noz, pistache e macadâmia. Mais de 1000 marcas de cachaça de todo o Brasil, condimentos, temperos e pimentas, além de doces e biscoitos regionais e até frutos do mar, Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Engenheiro Roberto Freire, 4873 Ponta Negra. Ligue 3345-2396. Show de Prêmios Nordestão. Todo mês tem prêmios para você. Venha participar e ganhar. Olá, boa noite. Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. No programa de hoje temos 2 convidados e vamos conversar com os jornalistas, né? Primeiramente a jornalista Marília Rocha, que conosco vai compartilhar a sua visão a respeito de fatos políticos locais, nacionais. Ela, inclusive, que é assessora de imprensa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. E também conosco no Espaço Cidadão desta noite, o jornalista Danilo Sá, também do Portal No Ar, que vai compartilhar com a gente, do Portal Agora RN, que ele é do outro, desculpem, do Portal Agora RN, e conosco vai conversar também a respeito dessa resenha política que a gente está acompanhando em todo o Brasil e também em Natal e no Rio Grande do Norte, né? A turma já se preparando para as eleições do próximo ano. Mas eu quero lembrar a você que nos acompanha a respeito da Clínica de Olhos Santa Beatriz, onde você tem acesso a consultas, exames e cirurgias com os melhores profissionais e qualidades de equipamentos. Lá na Clínica de Olhos Santa Beatriz aceita-se quase todos os planos de saúde, dentre eles o Bradesco Saúde da Rede Sistel, a Caurne e também a Unimed Natal. Também um lembrete do nosso Posto Integração. O Posto Integração, filiado agora à Rede Amigo, fica na esquina da Integração com a Prudente de Moraes em Candelária, funcionando 24 horas. Como também 24 horas está à sua disposição a loja de conveniência BR Mania e o combustível testado e aprovado com a qualidade com a marca da Petrobras. E antes do intervalo comercial, compartilhar com vocês um recado importante da Drogaria Saúde. Pois é, nós observamos que está havendo um crescimento muito grande de várias práticas esportivas, não só do próprio futebol, que é uma marca do brasileiro, mas em virtude disso, do crescimento da frequência das pessoas na academia, cuidando mais da sua saúde, nada melhor do que recomendar um bom suplemento. Um bom não, um excelente suplemento alimentar. O suplemento Vox, que lá na Drogaria Saúde você vai encontrar com um super desconto de 20%. Anote aí, você telespectador do Espaço Cidadão, na Drogaria Saúde, o suplemento Vox com 20% de desconto. E o telefone de lá é muito fácil, basta ligar 3232-3000. Na Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui, em Nova Barnamirim, Jiqui, Pirangi, Candelária e Alecrim. Ligue no 3232-3000. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho muita política, muito papo aqui no nosso programa Espaço Cidadão na TV União com os jornalistas Danilo Sá e Marília Rocha no Espaço Cidadão. Até já. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço
conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Mais de 20 tipos de castanhas torradas e caramelizadas, frutas nacionais importadas, desidratadas e glaciadas. Tem até amêndoa, noz, pistache e macadâmia. Mais de 1000 marcas de cachaça de todo o Brasil, condimentos, temperos e pimentas. Além de doces e biscoitos regionais e até frutos do mar, Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Engenheiro Roberto Freire, 4873 Ponta Negra. Ligue 3345-2396. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Filhos, como é gostoso acompanhar o crescimento deles. Ver que quanto mais eles aprendem, mais evoluem. E quanto mais evoluem, mais sonham. É importante ver um filho construindo seus próprios sonhos, mas o bom mesmo é vê-lo com segurança para realizá-los. Bom mesmo é ser salesiano. Inscrições abertas. Drogaria Saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. Vamos conversar com dois convidados hoje, muita resenha política sobre Rio Grande do Norte, sobre Natal, algumas cidades do nosso estado e também política nacional. Ao meu lado está, começando pelas damas, Marília Rocha, jornalista. Seja bem-vinda ao Espaço Cidadão. Boa noite, Marília. Boa noite, Robson. Boa noite, Danilo. E boa noite, telespectadores da TV União. Eu estou aqui para contribuir, para a gente debater um pouco, dialogar sobre política, um pouco de economia, um pouco do nosso cenário nacional e o nosso cenário local também. Já é bonita pessoalmente, na telinha ficou show, viu? Boa noite também, jornalista Danilo Sá, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite, Robson. Boa noite a todos os telespectadores da TV União. Mais uma vez, um prazer estar aqui no programa, Robson. Um prazer ainda maior estar reencontrando Marília, que é uma velha conhecida minha dos bancos da universidade, da UFRN. Ah, muito bem. Tempos de jornalismo. Essa turma deu bons frutos, né? É verdade. Marília está aí, super competente, fazendo um belo trabalho. E vamos debater, né? Muito assunto para a gente falar de política aqui hoje. E começando pelo cenário nacional, gostaria que você pudesse, Danilo, nos falar um pouquinho, compartilhar conosco a visão que você tem em relação a essas movimentações que observamos, né? Uns pró-impeachment, outros contra-impeachment. Como é que você avalia esse momento que o Brasil está vivendo? Na verdade, inclusive, nós estamos entre dois protestos, né? Tivemos ontem o pró-impeachment, teve aqui em Natal e teve em diversas cidades do país, e quarta-feira está convocado, essa quarta-feira, para quem não sabe aí em casa,
o PT está convocando mais um protesto a favor da presidente Dilma, eles usam o termo a favor da democracia, né? Aqui em Natal deve acontecer, acho que também ali nos arredores do Mídia, né? Eles sempre fazem por ali, e deve se repetir também em outras cidades do país. O de ontem, especificamente, né, o protesto a favor do impeachment, ao contrário das últimas manifestações que ocorreram em todo o país, já foi um número bem menor em todo o país e também aqui no Rio Grande do Norte, né, e também aqui em Natal. E aí foram feitas de ontem para hoje diversas análises aí, de várias opiniões sobre esse problema, por que caiu tanta participação da sociedade nessas manifestações. Eu tenho algumas opiniões muito particulares, né, por que caiu, enfim. Acho que caiu, por exemplo, porque ficou muito personalizado ali o pedido do impeachment no presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que acho que tem que se separar um pouco disso, né? Acho que ele vai acabar até caindo do cargo de presidente. Lá na Câmara é muito difícil a sustentação dele. Acho que também o pessoal que foi para a rua, né, durante o ano e que teria que ter ido ontem de novo, não foi dessa vez, porque sabe que qualquer decisão nesse sentido não vai ser mais tomada esse mês, né? Estamos aí nas últimas semanas do Congresso, aliás, essa é a última semana de trabalho do Congresso Nacional, então qualquer discussão desse tipo agora só depois de fevereiro, né? A não ser, claro, que suspenda o recesso, mas a princípio esse recesso vai acontecer. Então, um movimento mais fraco, né? Com diversas opiniões aí sobre por que caiu tanta participação, mas que promete, aí já tem até uma nova convocação, né, para março do ano que vem, um novo protesto em todo o país. E vamos esperar para ver também o que vai acontecer quarta-feira, né, que é a favor da presidente Dilma Rousseff. Marília Rocha, compartilhe conosco o seu pensamento em relação a isso que nós estamos tratando aqui, que o Brasil tem vivido também. Eu estava escutando o relato de Danilo, né, e acho importante que a gente reflita um pouco sobre a efetividade também. Desculpa. Eu acho que só ir às ruas não tem, talvez, o resultado esperado pela população, né? Por que eu vou de novo? Já são 5 movimentos diferentes, né? Mobilizações diferentes durante todo o ano. A gente viu aí noticiado em todo o Brasil, né? Aquelas multidões no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, Fortaleza, aqui em Natal também. E esse movimento está sendo um pouco esvaziado. Mas acho que isso tudo tem uma motivação, a falta de efetividade. Porque quando não se tem um resultado, quando a população não consegue enxergar esse resultado efetivo, eu estou indo para a rua, mas e depois? O que é que tem, né? Vai dar em quê, né? Vai dar em quê? Então, essa falta de efetividade de resultados práticos para a população, acho que desmotiva, desmobiliza e eu acho que enfraquece um pouco a principal bandeira, que é o quê? A reivindicação, que é a luta por melhorias, né? Nas qualidades dos serviços públicos, na saúde, na segurança, na educação, no transporte público. A própria economia que está clamando por um novo rumo, né? Isso. E acho que sim, como o Danilo ressaltou, essa questão de Eduardo Cunha também, tem pessoas que são a favor das melhorias dos serviços públicos e a favor do Brasil, sim, mas que são contra essa medida de impeachment, né? Porque, na verdade, o Brasil já viu essa história, nós aqui, que somos jovens ainda, mas lembramos disso, vivemos isso. Vivenciamos, a gente sabe que talvez isso não tenha um resultado tão bom quanto as pessoas realmente, alguns que estão em casa, esperam, né? Então, eu acho que esse debate é, sim, importante, mas acho que precisa ter uma efetividade, né? É verdade. Até foi dos temas que discuti no tempo de monografia na formação acadêmica, mostrando sobre a participação política, né? Quando você está motivado a participar. O que é que motiva a sua participação e o que é que desmotiva, né? O que é que acaba desmobilizando toda uma articulação que é positiva, que está sendo feita na sociedade, as pessoas estão indo às ruas, isso é um amadurecimento da democracia, é o exercício pleno da democracia, porque ela vem do povo, mas deve ser exercida com o povo também, né? Não a democracia delegativa, que você delega poderes e cada um tome conta a partir do voto. Mas um fato chama a atenção, Danilo Sá, que foi justamente a diminuição dos movimentos que nós observamos agora, né? Parece que realmente o povo está esperando algum resultado, mas não se sabe se esse resultado chega ou não chega. Você ainda acredita nessa possibilidade do impeachment? É curioso que, de certa forma, o primeiro resultado chegou, né?
que é a abertura do processo do impeachment. Né? E só Mas, chegou... na verdade, que foi por uma arenga entre a presidente, né? Não foi por causa da mobilização popular, ali foi por uma desavença, né, Marília? Entre a política, entre o presidente da Câmara e a presidente Dilma Rousseff. Isso. E acho, Danilo, que talvez esse grito que foi ecoado aí pelas ruas de todo o Brasil, acho que o resultado talvez não tenha sido efetivamente esse pedido de impeachment, já que, segundo Eduardo Cunha, já existiam 42 pedidos, né, no Congresso, e apenas esse ele aceitou e colocou adiante, né, colocou realmente em pauta na Câmara. Então, eu acho que talvez tenha sido esse grito das ruas, tenha motivado, sim, uma reflexão dos parlamentares, uma reflexão dos deputados federais, dos senadores, de que o Brasil não ia tão bem e que a população estava vendo aquilo. Então, essa preocupação também com o Congresso, com a política do país, eu acho que isso, sim, motivou essa opinião de Eduardo Cunha e, claro, né, a gente sabe que os bastidores políticos dizem muito e, nesse caso, Eduardo Cunha tem toda aquela questão com a presidente Dilma, o PT, o PMDB, né, todo aquele imbróglio que a gente sabe que existe. E me impressiona, Danilo Sá, a veemência, né, a fortaleza com a qual parecem verdadeiros cachorros os demais deputados na defesa acirrada do presidente Eduardo Cunha. Eu estive em Brasília na semana passada, eu vi deputado chutando o outro na canela no plenário do Senado. Assim, meu Deus, o que é isso, Danilo Sá? Uma cena que vai ficar para a história ali da Câmara, do Congresso Nacional. Realmente ele tem uma tropa de choque muito forte, né? Ele ajudava muita gente, ajudou muita gente a se eleger. E tem muita gente na mão em consequência, né? E de certa forma ele tem uma bancada própria, né? Tem a bancada do PMDB, a bancada do governo, da oposição, ele tem a dele. Mas eu também diria que está bem mais enfraquecida do que já foi. Há algum tempo atrás... Daqui a pouco ele vai ficar falando sozinho. É verdade, aos poucos vai se esvaindo, né? Até na comissão de ética mesmo, já está perigando o processo realmente ser aberto. Ele está articulando de todas as formas ali, mas está se complicando a situação para ele. E se for para o plenário, a situação está mais grave ainda. Hoje em dia, a quantidade de deputados que já abandonaram, digamos assim, o barco dele é muito grande. E tem uma frase que ele pronunciou que parece uma maldição de todos aqueles envolvidos em escândalos que pronunciam e depois eles caem. Que é, eu não vou renunciar, né? Não vou renunciar, não vou desistir. Quem pronuncia essa frase, se você observar os últimos senadores que pronunciaram essa frase, os últimos deputados que presidiram Câmara e Senado, acabaram saindo. E acho que nem pode, né? São palavras que, dentro da política, a gente sabe que eles não podem falar, nem sempre, nem nunca. Nunca tive conta na Suíça. E tinha. Né? Então, assim, eu não vou renunciar. E pode ser que aconteça. A política, ela é muito dinâmica, né? Todo dia acontecem fatos novos e, às vezes, o político se vê, sim, numa situação de que necessita fazer isso por sobrevivência política mesmo, para não ser caçado. E me impressiona uma coisa, Danilo Sá, que como é que pode, por algo em torno de R$3.000, o Severino Cavalcante, que foi presidente da Câmara, ele que era daqui de Pernambuco, saiu da presidência da Câmara. O outro, agora, Eduardo Cunha, com conta na Suíça, milhões e milhões de dólares, lavagem de dinheiro clara, e até agora não sai. Verdade. De certa forma, está se discutindo aí, se fazendo uma pressão para ver se ele renuncia à presidência, né? Severino Cavalcante renunciou e depois, se não me engano, perdeu o mandato. Mas hoje a oposição que quer que ele toque o impeachment adiante contra a presidente Dilma Rousseff e está dando mais uma vez suporte ao próprio Eduardo Cunha. Não, que a oposição, pelo que me consta, já rompeu com o Eduardo Cunha. Inclusive a oposição... Mas voltou a dar um apoio inclusive a oposição foi para a comissão de ética, quando ele fez aquela artimanha lá e esvaziou a comissão de ética, e praticamente obstruiu os trabalhos lá no plenário. Arrependeu-se do apoio dado? Acho que até uma coisa, um fato interessante, até essa questão de hoje quem é a oposição, quem é a situação, né? Quem está ao lado de Eduardo Cunha, quem está ao lado do PT. Então, assim, a gente fica tentando acompanhar aquilo e a gente sabe que nem tudo que se diz nas câmeras é o que eles fazem, né? A gente sabe que os bastidores por trás tem muita negociação de apoio, muita negociação de voto, e inclusive de permanência de Cunha lá, que a gente sabe que ele necessita desses parlamentares. Interessante é que, voltando à questão dessa reunião da Comissão de Ética, que a princípio ia abrir o processo, né? Ia ser o pontapé inicial, que até hoje não aconteceu ainda, não ocorreu nesse dia porque a base do governo, o PT e os partidos aliados, evitaram que ocorresse, né? Foi por isso que houve aquele choque com a oposição naquela oportunidade. Curiosamente, né? Faz um mês, eu acho, um mês depois, Cunha abre o processo de impeachment e aí
a casa virou de cabeça para baixo, né? De novo o PT agora quer caçar, aí ele aí vai empurrando com a barriga, inclusive aí há quem diga que ele está até cometendo crime, né? Porque afinal de contas ele está usando o poder que tem para prolongar aí a investigação, a apuração dos fatos. Por esse mesmo motivo foi preso o senador Delcídio Amaral do PT. O primeiro senador, né, o primeiro parlamentar preso aí com um mandato em exercício, né, uma coisa histórica no Brasil, enquanto as pessoas pensam muito em impunidade sempre, essa prova aí de que realmente os parlamentares não estão impunes, né, os políticos não podem pensar assim, eles têm que realmente ter responsabilidade em verba pública, no que fazem, nas ações, nos projetos, e também a responsabilidade lá no exercício do mandato deles, né? Sem dúvida. E é um detalhe interessante, Danilo Sá, né? Falando sobre essa história do impeachment, né? E presença do povo nas ruas, muitas pessoas vão realmente protestar contra o caos que está na economia, e nada mais, nada menos do que a gente está observando hoje no país é literalmente uma disputa política que está batendo forte na economia, e nós estamos pagando esse preço muito alto. Porque muita gente, nos movimentos iniciais, que gerou realmente a multidão em todo o Brasil, muita gente foi para protestar contra a corrupção, foi para protestar contra o problema da economia, alguns pedindo impeachment também, mas tinha várias outras coisas que a população estava manifestando, contra a morosidade do judiciário, eram tantos temas, e houve aquela dispersão, mas o povo foi para a rua dizendo que estava insatisfeito com um monte de coisa. Mas parece que deu-se um carimbo hoje, que é como se quem fosse para a rua fosse só contra o impeachment. No início, né, houve aqueles protestos, ainda muito sem foco, né, e aos poucos o foco foi se concentrando em cima da presidenta, em cima do ex-presidente Lula, né, se criou o boneco e tal. Mas o fato é que nos últimos tempos, por exemplo, ontem o protesto foi especificamente pedindo impeachment, né, e aqui em Natal teve uma manifestação muito peculiar, inclusive. Os deputados federais que são contra o impeachment, o pessoal, os manifestantes colocaram uma estrela na foto deles, né, pregado na como testa fosse um deles. Carimbo, Exatamente. Nenhum deles são filiados ao PT, né, nem foram, eu acho. Né, nenhum deles tem filiação ao PT. Nem subiram no palanque, né? E estão aí sendo pressionados pela população. Agora, isso na verdade não é literalmente a partidarização do movimento, dá-se um carimbo agora, mostra-se a cara dos partidos políticos por trás desse movimento? Não, na verdade, Isso não pode acabar afugentando um pouco, porque a gente sabe que tem político que aparece por ali, quer aparecer, quer um voto, mas na frente também porque está no meio do povo, né? Eu acho que o problema é que agora depende dos políticos, né? O processo está aberto. Depende dos deputados, que foram os que estão sendo pressionados lá. Há uma cara partidária? Acho que há. Mas tem que ter, senão o impeachment não anda. Pô, quem decide são os políticos, né? E acho que isso foi um movimento que aconteceu naturalmente. Eu acho que no início realmente foi toda aquela questão até de transporte público, né, que as pessoas protestavam, as melhorias de saúde e segurança, a gente via muita gente na rua falando disso, eram pessoas das mais simples a médicos que estavam reclamando do programa Mais Médicos, por exemplo, e depois os movimentos, os temas dos movimentos foram sim ficando alternados, né, e hoje o protesto de ontem, inclusive eu ontem fiquei acompanhando e hoje fiz várias leituras sobre o movimento. Uma coisa que ficou muito clara foi a diminuição na quantidade de manifestantes, né? De pessoas nas ruas, assim. Enquanto os organizadores diziam 80 mil, na verdade a polícia dizia 30. Então, assim, existia uma supervalorização nos números, que aí sim a gente via que esses 30 mil realmente estavam falando de política, eram contra Dilma, estavam na rua por causa disso, mas não eram os 80 mil ao qual os números, os organizadores se referiam. Então, eu acho assim que houve essa mudança por uma questão de tempo mesmo, né? No início do ano era um cenário político, um cenário econômico, e depois isso foi sendo alterado com o passar dos meses, e esse último protesto, sim, Robson e Danilo, eu acredito que tenha sido totalmente político. Totalmente, e por causa disso, a população não foi para a rua, porque entendeu que isso seria um jogo até cenográfico para mostrar que a maioria estava descontente, que na verdade a gente inclusive porque é um fato, Marília Rocha, que é o seguinte, a gente sabe que, eu quero ver a opinião do Danilo Sá sobre isso também, que muitos daqueles que estão envolvidos naquele movimento, às vezes no início não tinha exatamente essa participação, essa vinculação. Hoje a vinculação ela é explícita, mas na verdade nós sabemos que
não foi só o PT, nem aqueles ligados à presidente Dilma, que receberam, por exemplo, propina naquela operação Lava Jato. Está denunciado pessoas do PMDB, do PP, de vários partidos. Aí você vê outras denúncias que param também, que vão atingir o próprio PSDB, Aécio Neves e tantos outros. Então, como é que fica? Se vai tirar Dilma, por exemplo, resolve ou tem que tirar logo todo mundo? Né? E como é que fica a política do Brasil? O correto seria punir todos, sem dúvida. Agora, eu acho que se todos roubam, a gente vai perdoar o presidente porque a presidente também faz errado? Claro que não. Acho que tem que tirar, e se o outro vier e roubar também, vamos tentar tirar também. Mas se os outros já roubaram também, não é para tirar logo todo mundo? Seria o ideal, né? Se vivêssemos em um país ideal. Como é que pode? Como é que pode? Mas veja só. A gente vai conseguir resolver o problema de todos. Agora, veja só a situação moral, ética, de coerência, por exemplo, de senadores e deputados que receberam propina também, diretamente. Né? Ou são acusados ou mesmo receberam através do partido político, doação de campanha, que vieram das empresas que superfaturaram o contrato com a Petrobras. Aí essas pessoas que receberam vão voltar no impeachment para tirar o presidente. E qual é a moral? E a pois ética? Como é que fica será isso? Que eles realmente têm, né? Será que eles têm esse poder de julgamento, né? Esse controle ético do que eles estão falando, do que eles estão fazendo e do que eles estão votando? Parece que é só dissolvendo o Congresso, Danilo. Complicado. Ou talvez repensando, né, o formato da política, essa quantidade de anos, talvez uma reforma política em que essas doações sejam realmente repensadas, em que o tempo que os parlamentares ficam, os prefeitos também, todos esse tempo viabilizada a reforma política, seja reduzido, né? Toda aquela proposta de redução desse tempo todo, essa quebra de reeleição, que eu acho que essa continuidade talvez prejudique um pouco e colabore, sim, para esses movimentos de corrupção, para esse aumento do que realmente os políticos conseguem fazer de manobras, né, no Congresso e nos parlamentos por onde eles estão. Muito bem. Estamos conversando no Espaço Cidadão desta noite com os jornalistas Danilo Sá e Marília Rocha. Você que está em casa nos acompanhando pode mandar a sua pergunta, sugestão, comentário através do 999-827916. Pelo WhatsApp ou mensagem de texto, você interage conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Nós vamos a um breve intervalo e no retorno continuaremos conversando sobre esses temas, não só nacionais, mas agora falando também sobre Natal, Rio Grande do Norte, falando também sobre algumas cidades do interior do estado. E você pode participar e construir com a gente. Daqui a pouquinho eu vou aqui colocar algumas participações do público. Até já. Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Mais de 20 tipos de castanhas torradas e caramelizadas. Frutas nacionais importadas, desidratadas e glaciadas. Tem até amêndoa, noz, pistache e macadâmia. Mais de 1000 marcas de cachaça de todo o Brasil. Condimentos, temperos e pimentas. Além de doces e biscoitos regionais e até frutos do mar, Casa do Nordeste, a maior loja de produtos regionais do Nordeste. Engenheiro Roberto Freire, 4873, Ponta Negra. Ligue 3345-2396. Drogaria Saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza.
é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Filhos, como é gostoso acompanhar o crescimento deles. Ver que quanto mais eles aprendem, mais evoluem. E quanto mais evoluem, mais sonham. É importante ver um filho construindo seus próprios sonhos, mas o bom mesmo é vê-lo com segurança para realizá-los. Bom mesmo é ser salesiano. Inscrições abertas. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. Hoje estamos conversando com os jornalistas Danilo Sá e Marília Rocha, que conosco estão fazendo uma avaliação a respeito do cenário nacional. E agora vamos conversar sobre Rio Grande do Norte, sobre Natal e também, dando tempo aqui nesse nosso bate-papo, um pouquinho sobre Mossoró e demais cidades do nosso Rio Grande do Norte. Marília, como é que você está avaliando a atual situação do governo do estado do Rio Grande do Norte? Eu acredito que o governador Robinson Faria tem muito boa intenção, né, no seu mandato, aí, no seu governo. Tem feito, sim, um trabalho importante. Acho que tem colocado o lado social aí, e a economia do nosso estado voltando para os trilhos, né, do desenvolvimento. Ele é um político com muita sensibilidade, é um político municipalista, ele conhece a realidade dos municípios de todo o estado. Então, assim, ele gosta de viajar, gosta de viver os municípios e, por conhecer de perto essas realidades, ele sabe como melhorar e sabe que a saúde tem prioridades com os hospitais regionais, sabe que a segurança tem as prioridades também, colocou os policiais nas ruas, que era uma promessa dele de campanha e que conseguiu essa efetividade nas ruas, né? A gente se sente um pouco mais seguro, falo como cidadã, que já fui assaltada em outros anos e agora eu consigo, pelo menos a gente consegue ver e perceber e acionar a polícia, né? Claro que tudo realmente ainda precisa de melhoria, mas a gente vê aí o turismo com 5 novos voos internacionais, vemos lotação nos hotéis, a gente vê a economia também do bem. Tem previsão de 150 voos agora na alta estação, né? Um número, acho que recorde para o estado, né? Da CVC, por exemplo. Sim, acho que graças ao trabalho do secretário Rui Gaspar, né? E do governador Robinson, que é muito sensível a isso e que consegue viabilizar esses novos projetos aí viajando para outros países, né, em busca de trazer esses turistas para cá. E acho que ele tem uma preocupação de trabalhar do dia a dia, de viver, de conversar com os secretários, de ter esse diálogo com as categorias, com as classes. Então, assim, na minha avaliação, ele só podia estar melhor se tivesse mais recurso federal, né? Mas que está indo muito bem, acho que a tendência é melhorar. A gente vive aí uma crise por causa da seca, né? Inclusive é um assunto que está sendo debatido por todos os poderes hoje, o executivo, o legislativo, inclusive até o judiciário tem essa preocupação. Isso. E acredito que essa é o principal tema, né, que vem sendo tratado de forma exemplar até pelo governo, que tem conseguido instalar poços, né, perfurar poços e conseguido levar um pouco de água para as adutoras, tentando viabilizar com recursos federais, com recursos estaduais, o saneamento, enfim. Se for para falar, acho que a gente passa a noite toda aqui falando das ações. Jornalista Danilo Sá. O governo Robinson, acho que o grande calo dele, sem dúvida nenhuma, continua sendo a questão da segurança, né? Era o grande desafio desde a campanha, ele mesmo colocou isso naquela época. E houve algumas melhoras, sem dúvida, desde o começo do ano até agora. Mas ele vai continuar sendo cobrado, até porque o problema é tão grande que dificilmente ele vai conseguir chegar numa solução a contento para toda a população até o final do seu mandato. Vai ser um calo que ele vai ter que administrar até o final do governo e vai ter que amenizar ainda mais essa situação, porque ele vai ser bastante cobrado. E acho também que a maior conquista dele nesse primeiro ano de governo, sem dúvida nenhuma, foi o grande crescimento aí do turismo do estado, né?
E aí é bastante claro, né, que ele tomou decisões que foram decisivas aí para tudo isso, né, como a questão da redução do querosene de aviação, né, do ICMS sobre o querosene de aviação. Ali foi o pontapé inicial, né, de lá para cá houve um crescimento muito grande de voos, de investimento, né, a questão do hub aí, que pode ser que venha para o Rio Grande do Norte, mas também se não vier, pode ser que outros venham aí no futuro. A tendência é muito boa para o turismo e já vai se confirmar agora, né, nessa virada de ano. A expectativa há muito tempo que não é tão boa para a classe hoteleira, né, para a classe turística aqui do estado. Um gol marcado pelo governador Robson Faria, logo no início do seu mandato. E com relação à avaliação do atual momento político em que ele vive hoje, do ponto de vista da articulação até institucional com os demais poderes e político com os deputados, com os prefeitos, até porque ele foi eleito com uma pequena quantidade, mas necessita de governabilidade. Mas o governador Robson Faria, na sua história política, né, sempre foi muito habilidoso politicamente, né? Aliás, não à toa chegou a ser governador do estado quando tinha pouquíssimos apoios pelo interior, né? Ele soube se relacionar com quem podia naquela época, né, e acabou dando certo. A relação dele com a Assembleia é muito boa, como era, né? Ele era presidente da Assembleia até alguns anos atrás, quando deixou para ser vice-governador da ex-governadora Rosalba Cialin. Assumiu com menos deputados apoiando ele, né? Tinha mais deputados de oposição do que de governo, mas eram deputados fáceis ali de se conversar, de se articular, e hoje a base está muito consolidada, né? De apoio ao governo. E pelo interior a mesma coisa, né? A quantidade de prefeitos aí hoje que até apoiam a administração do governador Robson Faria é muito grande. Isso é fruto da boa articulação, do bom relacionamento que o governador tem e que já é um histórico dele, né? Como político, ele sempre se relacionou muito bem com todo mundo, né? Sempre tentou conversar com todo mundo, tentando aí encontrar formas de entendimento com todas as classes políticas. E nesse primeiro ano também deu certo nele como governador. Um abraço aqui para o nosso telespectador Mírio, que está nos acompanhando, auditor fiscal aposentado. Também uma pergunta aqui do José Menezes de Santa Cruz. Ele gostaria de saber a opinião de Marília Rocha, se ela acredita que o governo vai conseguir pagar os salários até o fim. Governo do Estado? Acredito que sim. Como é o nome dele, Robson? Eu acabei de fechar a pergunta aqui agora. Bom, você que é o nosso telespectador de Santa Cruz, acredito que sim. Inclusive, o governador Robson Faria já anunciou, já começou a pagar. O 13º começou hoje, aos aposentados e pensionistas, e vai continuar com os servidores até, eu acho que a sexta-feira. E eu acho que ele tem feito um esforço grande, né, de tentar organizar e reorganizar as contas do governo do Estado, e acho que vai conseguir sim. Eu acho que ele é otimista, acho que ele tem planos para isso, ele tem planejamento sim, ele sabe o que está fazendo e acho que vai dar certo. Pergunta aqui da Maria Clara, que nos acompanha aqui em Ponta Negra, né? Qual a avaliação que o jornalista Danilo faz em relação ao papel da oposição no Rio Grande do Norte? Por enquanto, a oposição está morna, né? Pelo menos a parte que não cabe ao ministro Henrique Alves, né? Que é o único que tem, de vez em quando, emitido alguma crítica ao governador Robson Faria. Mas os seus aliados, né? Os seus deputados do PMDB, os deputados federais, que a ampla maioria também foram de oposição ao governo Robson, foram eleitos pela oposição, o senador Garibaldi, né, o senador Agripino, todos eles tentam manter uma boa relação com o governador Robson Faria. Acho que muito nessa tendência, né? Afinal de contas, é só o primeiro ano, muitos já têm noção de que é preciso dar algum tempo para o governador poder apresentar alguma coisa ou não. Mas eu também acredito que, a partir do momento em que a gente ultrapassar as eleições, por exemplo, do próximo ano, não tenha dúvida que o foco vai se virar para o governador Robson Faria e talvez apareça uma oposição aí até de onde ele menos espera, viu, Robson? Pode sair de dentro de casa? Acho que às vezes de alguma coisa que a gente ainda não sabe. Às vezes sai oposição de dentro do quintal dele, né? Às vezes aparece a oposição forte. É normal da política, né? Seria da senadora Fátima Bezerra, seria do PT? De certa forma, a senadora já se afastou, né, do governo dele, né? Não tem mais ninguém lá dela. Não tem perspectiva de volta? Dela, pessoalmente, acho que não, Robson. Acho que a senadora, até também por sua história política, né, ela é uma pessoa de decisões que ela toma e que ela segue em frente, né? Todo mundo sabe disso, né? Ela tem um mandato de 8 anos, que vai coincidir aí daqui a 3 anos, né, agora, com a eleição para governador,
e que o PT tem amplas aí, sempre teve planos de assumir a Prefeitura de Natal e tentar também, claro, chegar ao governo do Estado. Ela podendo ser candidata, até para fortalecer o partido, vai ser uma campanha nacional, né? O PT vai tentar de novo ganhar a presidência da República, vai precisar de um palanque forte aqui. Então, acho que o quintal do governador Robson Faria pode sofrer aí daqui até lá. Eu só acho que está um pouquinho longe para a gente falar ainda de eleições de 2018, mas 2016 está batendo na porta já. E sobre 2016, tá pertinho, tá pertinho. Pronto. E sobre 2016 chegou a pergunta aqui do Renan. Ele está nos acompanhando em Mossoró e pede uma avaliação nossa aqui em relação à política na cidade de Mossoró. Depois a gente volta para Natal, que já tem pergunta sobre Natal. Vamos lá, Renan. Qual a opinião de Marília Rocha? Vamos lá, Renan. Você é de Mossoró, né? Deve ter visto ontem, houve toda uma manifestação contra o prefeito Francisco Silveira Júnior, né? Durante a procissão de Santa Luzia, que é uma procissão que reúne milhares de fiéis aí durante 4, 5 horas de procissão. E no final, alguns manifestantes, né, vaiaram o prefeito numa atitude clara de repúdio, de oposição à administração dele, né? Hoje o vice-prefeito, inclusive, que é do PT, soltou uma nota para a imprensa, né, falando exatamente desse descontentamento e anunciando sim um rompimento, alegando que nunca não teve espaço, que nunca houve atenção ao PT, nem a ele, que ele era vereador, que foi contribuir, que infelizmente estava naquela situação. E seria reflexo do afastamento da senadora Fátima do governo Robson Faria? Eu não sei se é arquitetado, Robson. Relação. Eu não sei se isso é arquitetado politicamente entre o partido, né? Ou se realmente é um fato local, que tem um reflexo local, um resultado local. Não dá para precisar isso, né? Eu tenho acompanhado a política de Mossoró de longe, mas óbvio que Mossoró é uma cidade muito visada, é a terceira maior cidade do nosso estado, né? Só perdendo para Natal e Parnamirim. Então, óbvio que Rosalba também ganhou agora esses últimos processos dela. A gente não sabe se ela vai ser candidata. Então, Mossoró, ela vive essa política até antecipadamente, né? Eu acho que o movimento que lá existe hoje é exatamente disso. Para que os pré-candidatos já comecem a despontar aí no cenário político e aí sim as peças comecem a ficarem definidas nesse tabuleiro, nesse jogo. E acho que o prefeito de Mossoró, óbvio, por ser o prefeito hoje, né, por ser o detentor do cargo, está sim como a peça principal e que vai sofrer muitos ataques. Então, eu acho que agora é esperar um pouco, ver o que é que de trabalho que está sendo feito lá, é efetivo, Inclusive, se está agradando a população ou não, ou quem vem. Se alguém vem com a bandeira de esperança, de mais trabalho, se é alguém que já foi prefeito, como Rosalba, ou, enfim, como outros candidatos. Inclusive, uma situação, Danilo Sá, em Mossoró, onde todos os rosados perderam o mandato, né? E boa parte deles tem veículos de comunicação. Isso está influenciando realmente na avaliação negativa do prefeito de Mossoró, Francisco Silveira Júnior, ou, na verdade, é problema de gestão? Como é que você avalia essa questão? Na verdade, eu acho que ele está tendo muitas dificuldades e está sofrendo bastante para administrar a prefeitura de Mossoró. Mas não tenha dúvida que a quantidade de oposição que ele está recebendo em Mossoró, acho que nunca existiu isso na cidade, né? Muita gente, é até incontrolável, né? Muita gente criticando uma administração de uma cidade do porto de Mossoró. Inclusive, na festa da padroeira, estavam lá alguns desses pré-candidatos da família Rosado, né? Estava lá Fafá Rosado, estava a ex-governadora Rosalba Ciarline, e estava também o deputado Beto Rosado, Larissa estava lá. A ex-prefeita Cláudia Regina estava lá, quer dizer... Meu Deus, 5 contra Na própria festa dele, que foi realizada aqui, ele foi bastante criticado lá, realmente teve e protestos contra ele. Estava recheado de pré-candidatos adversários dele, né? Todos eles. Danilo Sá acredita numa aliança entre Francisco Silveira Júnior, prefeito de Mossoró, com Rosalba? Não, acho difícil. Acho muito provável que a governadora tente capitanear, ou talvez até ela própria seja candidata a prefeito. Se ela não for, até já houveram declarações aí na imprensa, uma grande chance do deputado Beto Rosado ser candidato. Quem deu essa declaração foi o pai dele, né, que é o presidente do partido aqui no estado do PP, o ex-deputado Betinho Rosado. Embora ele tenha deixado claro que ele seria candidato se Rosalba não pudesse. Mas você enxerga alguma chance, por exemplo, de um acordo passando por Robson Faria, Rosalba Ciarline e Silveira Júnior, o atual prefeito? Para apoiar Silveira Júnior, acho difícil. Para apoiar Rosalba? Talvez, se for o contrário, acho que Rosalba aceitaria. Acho que Rosalba sabe do potencial que ela tem, por isso que eu acho que ela não vai fechar uma aliança com o prefeito. Eu acho que Rosalba ainda tem confiança
de que pode ser uma liderança, pelo menos em Mossoró, né? Vamos fazer um ping-pong aqui sobre Natal agora, né? Aqui lá. o Davidson Moura, advogado e ativista social, está nos assistindo, parabenizando o programa e os convidados, e pergunta como vocês avaliam o PMDB versus PSB na disputa municipal de Natal. Vilma, é carta fora do baralho? Henrique indicará o vice? Marília? As eleições aqui de Natal são bem... É uma incógnita, Vai pegar né? fogo, Ainda. Acho que sim, acho que vai pegar fogo. E acho que tem vários outros pré-candidatos também despontando aí. Esse cenário até político, até dos partidos ainda não está definido, né? A gente tem aí Carlos Eduardo, tem Vilma, fala-se em Júlia Arruda, fala-se em Rafael Mota, que inclusive podia contar com o apoio do governador. Até Renato Dantas, se ficar elegível, quer ser candidato. Mas aí a gente já parte para brincadeira, né? Com todo respeito, Renato, mas assim, realmente candidatos, pré-candidatos que têm força, né? Que a gente vê aí que tem um trabalho sendo feito, até na Câmara Federal, por exemplo, como Rafael Mota, né? Que vem despontando, a gente vem acompanhando aí o movimento das pessoas falando sobre isso, e como Rafael um pré-candidato. Mota que ingressou no PSB com perspectiva de assumir, inclusive, a presidência do partido. Isso. E que, inclusive, fala-se muito que, como ele já foi vereador, com essa realidade dos bairros, né, com essa realidade aí das comunidades, seria um pré-candidato forte, eu acho, para Carlos Eduardo, né? Se Carlos Eduardo, que hoje até parece não ter muita oposição, já que as denúncias que são feitas, os alertas que são feitos à população, são feitos geralmente por Kelps, ou por Mineiro, muitas vezes, mas aquele alerta ainda tímido, não é um alerta de pré-candidato, né? Vamos ver, eu acho que janeiro, naquelas conversas ali de varanda, de veraneio, eu acho que esse cenário começa a ficar definido sim, até porque nós já vamos ver aí quem são os candidatos a vereador, isso começa a se formar um bloco grande e daí surgem os pré-candidatos ao executivo, que eu acho que é o que mais chama a atenção da população. Verdade. Danilo Sá, sua avaliação em relação a essa disputa em Natal? Eu acho que a entrada do deputado Rafael Mota no PSB realmente vai reconfigurar um pouco aí o cenário, né? O PSB hoje tem a vice-prefeita, né, de Natal, Vilma de Faria, aliada ainda do prefeito Carlos Eduardo, e que até a entrada dele, a entrada de Rafael no PSB, Vilma tentava aí, na pressão, manter o espaço do PSB nessa futura chapa que vai ser formada em 2016. Embora as informações sejam que isso já esteja acertado com o PMDB, do ministro Henrique Alves, para o PMDB indicar esse nome aí para vice-prefeito. Com Rafael Mota no partido, muda o cenário. Rafael Mota, primeiro, surge aí como um novo pré-candidato. E mesmo se não for pré-candidato, o Rafael Mota talvez não queira apoiar o prefeito Carlos Eduardo, né? Talvez queira apoiar outro candidato. Ele não se pronunciou ainda. Quer dizer, é um novo personagem nessa configuração. E que enfraquece a vice-prefeita Vilma de Faria, sem dúvida nenhuma, né? Até porque a tendência é mesmo que se confirme ele como presidente do PSB em breve, e fortalece a provável indicação do PMDB para vice de Carlos Eduardo. Agora, nos demais, os adversários do prefeito ainda são uma incógnita, né? Apesar de que a gente já tem aqui algumas opções. O deputado Mineiro, o PT já colocou diversas vezes a candidatura dele. O professor Robério Paulino, né, do PSOL, também já foi colocado pelo partido como provável candidato. Com uma expectativa importante, né? Pelo posicionamento que ele teve nas últimas eleições do ponto de vista eleitoral. Na verdade, a gente não sabe, nem tem como prever, até onde vai aí o potencial do professor Robério Paulino, né? Isso, porque essa conjuntura é muito eleitoral mesmo, né? Aquela coisa muito de campanha. Só vai saber na campanha. Em cada momento, né? E assim, o professor Roberto, ele tem uma característica que agora nas eleições de 2014, ele cresceu muito por esse apelo aos jovens, por essa linguagem mais simples, por falar de educação, por falar de projetos e por se configurar, sim, um político novo, né? Uma pessoa nova no cenário, mas passado esse período eleitoral, ele meio que saiu de cena. Então, a gente fica em dúvida se esse capital eleitoral dele realmente ele é real ou ele é provocado por toda a questão forma de protesto, eleitoral, insatisfação, né? Realmente é. Agora, a pergunta do telespectador, Danilo, com relação a Vilma de Faria, como é que fica a situação dela nesse contexto geral, né? Me parece que, se você observar um pouco da trajetória, ela teve uma postura mais
combativa, chegou a vencer algumas eleições, mas depois, quando teve uma posição saindo do protagonismo, por exemplo, quando foi na eleição anterior, né, submetendo-se a uma aliança com o PMDB, com o Henrique, de quem foi adversária historicamente, e agora, nas últimas eleições, não disputou a prefeitura, terminou vice Carlos Eduardo, e agora, possivelmente não disputaria ou não disputará a prefeitura do Natal, aí o partido já vai enfraquecendo, e aí como é que ela fica, né? Se o partido precisa de uma candidatura, ela permanece no PSB e não é candidato ou é candidata a vereadora, ou ela sai do PSB, vai para um outro partido e também não é candidata a prefeito? Na verdade, a ex-governadora Vilma de Faria, ela tomou uma decisão bastante errada, digamos assim, mas é muito fácil falar depois que acontece, né? Que foi essa candidatura a senadora. Ela foi, a gente lembra que antes daquele período eleitoral do ano passado, se comentou muito da probabilidade dela ser candidata a deputada federal. Vitória certa, exatamente, ela era a favorita para sair da eleição como deputada federal e hoje estaria no mandato. Ela não tomou essa decisão, ela foi para o Senado, acabou sendo derrotada e hoje, coincidentemente ou curiosamente, o partido, né, nacionalmente, filia o deputado Rafael Mota, dizendo que prefere ter um deputado federal. E precisa de um deputado porque precisa de um deputado federal, né? Questão de fundo partidário, tempo de TV. A importância que tem lá em Brasília, né? Mais um deputado na bancada, que poderia ser ela, né? Se ela tivesse sido eleita, se ela tivesse tomado essa decisão. E aí, essa decisão errada que vai causando diversos problemas aí para a ex-governadora. Ela tende a perder o partido, né? Vai ficar enfraquecida, vai para qual partido? Não existe partidos tão fortes, pelo menos, como o PSB, para ela tentar articular, para tentar assumir a presidência. Ela caminha para ficar sem mandato, né? Porque ela também não seria candidata mais a vice-prefeita, caminha para ser candidata a vereadora, se ela tiver condições, né? Também, a ex-governadora está até... O pessoal de casa aí que não está acompanhando, sabendo, né? Está internado em São Paulo. Está internado, fazendo tratamento de saúde, né? Há algum tempo já. Deve estar aí nos próximos dias sendo liberado, vai voltar aqui para a capital e vai se inteirar ainda dessa situação do PSB, né? Porque isso tudo aconteceu com ela nesse tratamento. Rafael Mota se filiou ao partido, criou-se a expectativa dele assumir a presidência com ela já internada lá em São Paulo. E o suplente senador Paulo Davim, você ainda acredita em alguma perspectiva de que ele possa acabar no partido onde ele está, ou mesmo indo para um outro partido, está no PV, né? Ou indo para um outro partido e disputar a prefeitura de Natal? Talvez outro nome dele acaba sendo lembrado. Marília Rocha. Paulo Davim tem todo um trabalho, né? É médico e as pessoas reconhecem tudo que ele já fez pelo Estado, né? Ele é bem articulado politicamente, mas eu acredito que para ser candidato e até para ser eleito agora, em 2016, acho que ele precisa voltar à tona, né, Danilo? Voltar aí para o cenário político, voltar a ter as ações, para que as pessoas comecem a relembrar o trabalho dele, quem ele é, para ele ter essa conotação de pré-candidato. Por enquanto, eu estou achando morno, assim, quase frio. Eu acho que ele realmente precisa ou voltar de vez ou ficar nos bastidores tentando articular para que realmente o nome dele venha forte em 2016. Será que ele está igual um jacaré, só com os olhinhos de fora, Danilo Sá? Eu acho até que que é uma carência, apesar de todos os nomes se colocando, é uma carência de um nome que possa unir mais. Acho que o ex-deputado, o ex-senador, né, Paulo Davim, faz até muita falta a nossa política aqui do Estado, mas acho que depende muito dele querer, né, voltar a ser político. E ter um suporte político. Exatamente. Trás, né? Acho que muitos partidos gostariam de tê-lo como filiado, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. De tê-lo como filiado, ter como opção aí para uma possível candidatura. Agora, ele, particularmente, né, ele quis deixar e se afastou muito dessa vida partidária. Ele é suplente ainda, se eu não me engano, do senador Garibaldi. Suplente do senador Garibaldi. E preferiu se afastar aí bastante da política partidária. Mas, sem dúvida nenhuma, um grande quadro do nosso Estado, tem feito muita falta. É uma decisão que precisa muito dele, né? Dele se decidir se quer continuar ou não. Verdade. Seria realmente muito importante. E qual a avaliação, Marília Rocha, que você faz em relação à administração do prefeito Carlos Eduardo? Eu acho que ele tem feito o básico, né? O que a gente consegue ver, mas acho que hoje, eu não sei se... Eu leio muito, acompanho muito a imprensa, leio muito jornal, leio muito blog, acompanho tudo, vejo rádio, leio Agora RN de Danilo. E às vezes eu sinto um pouco de falta de saber o que realmente está acontecendo
nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, nas escolas municipais, porque o que eu sinto é que as pessoas não falam muito da administração municipal, né? Elas lembram da estadual e não lembram da municipal. Então, assim, tem alguns problemas ainda, né, de buraco nas ruas, essa questão de pavimentação, tem as questões também de saúde, que a gente sabe que acaba superlotando os hospitais estaduais, público, o até transporte hoje público. não encerrou essa novela da licitação. Isso, Então, eu acho que precisa um pouco que a população reflita um pouco sobre isso, para ver se realmente, eu acho que cabe a avaliação da população, né? Cabe essa interpretação do que vem acontecendo, para ver se realmente Carlos Eduardo continua sendo o grande prefeito que as pessoas antes achavam que ele era, ou ainda acreditam que ele seja. Então, eu acho que 2016 está chegando, vale a reflexão para você como cidadão, que é telespectador, de pensar um pouco, acho que em todos os pré-candidatos, inclusive no atual prefeito, porque tem toda essa questão de reeleição, para saber se essa continuidade é saudável, se é boa para você, se é boa para a sua cidade. Danilo Sá, e talvez seja uma reeleição para tentar, depois de 2 anos, deixar o mandato para disputar o governo do Estado, né? Verdade. Mas a sua avaliação, aí seria um trampolim, usar a prefeitura entrar como um trampolim, mas a sua avaliação, Danilo Sá, em relação à administração do prefeito Carlos Eduardo? Eu acho, Robson, que a melhor definição para a gestão do prefeito Carlos Eduardo, quem deu foi ele próprio. O prefeito Carlos Eduardo disse que adora Natal maquiada, né? Ele é um bom maquiador e que adora Natal maquiada. A frase polêmica. Parece que isso pegou mal, né? Frase polêmica que ele disse no Twitter. Reconheceu a maquiagem, né? Bem mal. E eu reconheço que a maquiagem que ele faz na cidade é muito bem feita. Os gramados, né? Tudo muito pintado. Tá seca, Danilo. Mas é o que ele faz. Sem água, Mas não é o que ele faz. só isso, né? Precisa ter um pouco de É responsabilidade. verdade. O resto tudo dá muito problema, né? Os postos de saúde ainda continuam com muitos problemas, a educação da cidade, a qualidade do ensino, na verdade, continua muito baixa, né? Natal continua disputando os últimos lugares ali no ensino público. A iluminação ainda é muito precária, né? Ele gasta 4 milhões com decoração natalina, com iluminação natalina, quando poderia gastar 4 milhões com iluminação de LED para a cidade inteira, né? Que só algumas ruas têm iluminação de LED. Seria permanente ao invés de passageiro. Que seria um investimento permanente. E ele diz... um assunto, só fazendo aqui uma observação, que é um assunto bem repercutido na Câmara Municipal, né? Os vereadores hoje têm falado muito sobre esse assunto, né? Sobre o que Carlos Eduardo tem investido e o que poderia investir. Pode voltar, Danilo. Pois é um problema que o prefeito repete até de certa forma das suas antigas gestões, né? A mesma coisa ele fazia antes de deixar a prefeitura, né? Quando a ex-prefeita Micaela assumiu, ele repetiu agora, né? Ele investiu muito nessa questão do embelezamento da cidade, esqueceu questões de infraestrutura que a cidade precisa muito, né? Que é a questão do ensino, da saúde, a questão da iluminação, do transporte, né? A licitação, ele prometeu na campanha, né? Um processo que já se arrasta também desde a sua administração anterior. Não vai sair esse ano, também dificilmente vai sair o ano que vem, né? Quem acompanha essa discussão sabe disso. A mobilidade, a grande mudança que ele promoveu foi aquelas pinturas, né, no asfalto, que ele criou ali para corredores de ônibus, mas nada além disso foi feito, né? O trânsito continuou muito ruim na cidade. Enfim, tem muitos problemas aí que com certeza vão ser explorados na campanha. Na verdade, ele tem acreditado tudo como culpa do governo federal, que não está mandando mais verba por causa da crise econômica e hoje bate no governo Presidente Dilma. O governo que ele tanto defendeu, né? Diga-se de passagem. Ele foi um dos grandes defensores da eleição da presidente Dilma Rousseff. Inclusive, algum tempo atrás, vocês vão lembrar disso, ele era candidato a governador, se não me engano, ele brigou com o ex-governador Iberê Ferreira de Souza, de saudosa memória, para subir no palanque com Dilma Rousseff. Era ele de um lado e Iberê do outro, com Dilma no meio. Recebeu em visita de cortesia José Disseu no Palácio Felipe Camarão. No Palácio Felipe Camarão, sem dúvida. Aí brigou, outra boa memória para o prefeito, aí brigou para fazer a Virgínia Ferreira, candidata dele, Virgínia, que era filiada ao PT, não conseguiu e impôs Fátima Bezerra pelo PT para ser candidata dele. Como é que fica o discurso agora, candidata à reeleição, enfrentando o próprio PT? Nada como um dia após o outro, né? Agora vai ter que enfrentar e pior, né? Já está começando a criticar antes de chegar à eleição. Então, as dificuldades aí da prefeitura, que vão ser exploradas na campanha eleitoral, e aí é uma incógnita, né? Como vai se ficar o prefeito Carlos Eduardo na campanha com tantos problemas para explicar? É verdade. É o famoso quando fevereiro chegar. Quando fevereiro chegar. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, o programa Bom passa rápido. Muito obrigado, Marília Rocha, jornalista, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda.
Muito obrigada, Robson. Obrigada aos telespectadores pela atenção e paciência em nos escutar. Obrigado, jornalista Danilo Sá, pela sua presença. Obrigado, Robson. Obrigado, boa noite, Marília. Obrigado pela presença aqui. Obrigado a vocês aí que nos acompanharam aí até o final. Foi um prazer novamente estar participando aqui do programa, Robson. Muito obrigado, Danilo. Ficamos por aqui com o nosso Espaço Cidadão desta noite. Uma excelente semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, de volta com mais um programa Espaço Cidadão ao vivo e com a sua participação. Show de Prêmios Nordestão. Todo mês tem prêmios para você. Venha participar e ganhar.